Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos só aguardar o professor Takashi acessar a live. Acho que ele já está entrando. Alô, professor? Boa noite, professor. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Estamos com o seu áudio ok, mas não a imagem. Agora ok. Pronto. Agora deu para assustar, né? Agora deu para assustar. Mas já estamos todos acostumados, inclusive já me falaram isso para mim já. Que eu não tô... Tudo bem, professor? Isso aí. Tudo, graças a Deus. Então, Vamos lá. então hoje nós temos a terceira live de Uhum. 2023, o microcrédito orientado é o tema. Tá bom. Vamos lá. Bom, boa noite a todos. Realmente é um assunto extremamente interessante no processo, mas pouca gente
sabe operacionalizar o sistema, né? Em primeiro lugar, o que é isso? Como é que surgiu isso, né? O microcrédito orientado, na verdade, é um acordo que o Brasil fez com a ONU e o Fundo Monetário Internacional. Isso é um programa mundial. Isso não é nenhuma invenção brasileira no processo. Quem inventou esse processo é um economista de Bangladesh chamado Hamdi Yunus. Ele, como economista dentro da universidade em Bangladesh, ele não se conformava porque tinha tanta miseráveis, muita pobreza, ainda mais em Bangladesh no processo, e que toda a teoria dele da economia, que ele dava aula de economia, era professor de economia, estava dando macroeconomia mundial, um monte de coisa, e ele não estava entendendo o que estava acontecendo na sua terra, debaixo do seu nariz, na favela, que era próximo da universidade. E ele começa a se enfronhar dentro da comunidade para poder entender melhor o que é que estava acontecendo. Mas nesse processo, o que acontece? Bangladesh, Índia, país muçulmano, então, normalmente nas casas ficavam as mulheres, os homens iam trabalhar e deixavam essas mulheres. Agora, se ele conversasse com a mulher do outro, sem consentimento do marido, ela ia ser apedrejada no processo. Então, não tinha como fazer isso. Então, o que ele fez? Ele pegou algumas estudantes, mulheres que estudavam na economia, fez um acordo e essas pessoas que iam conversar com as donas de casa e ele ficava do lado de fora, na janela, passando as perguntas para elas. E com isso conseguiu ter um perfil do que estava acontecendo com a economia do dia a dia no processo. E ele fica surpreso e desesperado ao mesmo tempo. Por que não enxergava isso? Por que os banqueiros não enxergavam esse processo? E ele começa a ficar meio atoito com o negócio e começa a provocar uma série de atividades de microcrédito que ele começou a fazer. Então, se vocês lerem um livro dele chamado Banqueiro dos Pobres, o primeiro livro dele, ele conta os tombos que levou, que o pessoal passou a perna nele, e ele tinha uma ideia acadêmica que nada servia, e aí ele viu que tinha que orientar o pessoal, e que não adiantava nada dar só o dinheiro, e era dinheiro, pouco dinheiro. Exemplo, lá na região, na Índia, por exemplo, o arroz faz parte do cardápio direto, né? Tem um consumo grande de arroz. Então, ele começou a ensinar como é que poderia produzir mais arroz. Não qualquer jeito, porque normalmente esse arroz é plantado numa área alagada. Né? Normalmente tem uma muda de um certo tamanho e você enfia aquilo num barro com água no processo e com isso podaria arroz de água no processo. E ele viu que eram umas coisas bem simples. Esticasse o barbante e todo mundo plantasse linha na barbante no processo, ele ia ter uma produtividade maior. Ele ia ter mais ou menos 20% a mais de produtividade só para usar um barbante para trabalhar. Não é possível. Né? Aí ele acaba ensinando isso. E com isso ele começa a ter resultado, ele começa a dar bons resultados no processo. Então ele inventou, por exemplo, o primeiro telefone celular comunitário, que antigamente tinha os orelhão, que era o telefone convencional. Quando surgiu a telefonia móvel no processo, ninguém tinha dinheiro para comprar. Então ele começou a fazer isso. Começou a fazer uma série de outras atividades, esse mecanismo, e começou a entender que o negócio não era dinheiro, era orientação, como orientá-los no processo. E essa história dele começou a ganhar fama, até que um cara chamado Bill Clinton, que ainda não era presidente dos Estados Unidos, conhece ele, está lá em Bangladesh e senta com ele e convida ele a poder fazer o mesmo processo nos Estados Unidos. Bom, Mohammed ficou assustado. Como assim? Você é um dos países mais ricos do mundo, não precisa disso. Aí o Bill Clinton fala, não, na nossa cidade nós também temos nossos miseráveis. Lógico que não é na proporção seu, mas também nós temos o mesmo problema. Você interessa trabalhar lá? Bom, está ganhando, né? Para ele está ótimo. Ele vai para os Estados Unidos e implanta isso. Aí o Bill Clinton assume um compromisso com ele de seguinte maneira. Se eu ganhar
ganhar como presidente dos Estados Unidos, eu vou transformar isso num programa mundial. E assim ele fez. Bill Clinton ganhou a presidência. Então, em 2002, teve uma reunião chamada Carta do Equador, onde todo o pessoal da ONU e do Fundo Monetário Internacional sentou. Aí o Bill Clinton pediu a palavra e explicou a situação do Mohamed Yunus e que se isso poderia virar um programa mundial. E assim saiu. Então, em 2002, saiu um acordo chamado a Carta do Equador. Nessa Carta do Equador, todos os países em desenvolvimento é orientado com que os bancos da sua cidade destinem 2% do depósito à vista dos bancos para financiar pessoas que não têm conta bancária, que estejam com problema no SPC, Serasa, para gerar emprego e renda no processo. É obrigatório. Se o banco não fizer seu uso desse mecanismo, ela tem que depositar esse valor no depósito compulsório do Banco Central. Bom, isso foi feito um acordo, foi feita uma resolução do Banco Central no Brasil, chama 3.109 de 2003. Em 2003, então, o Brasil instituiu isso legalmente. Mas, o que está acontecendo? Em primeiro lugar, as associações não têm capacidade gerencial para isso. Não têm capacidade gerencial de financiamento. Não tem pessoa que sabe fazer cálculo de juro composto. É uma série de situações que exige para poder avaliar o pessoal para dar empréstimo. Então, muita gente fica encantada. Então monta uma associação para mim, total. De crédito monta, não tem problema nenhum. Sabe tocar? Não sabe. Então, tem um monte de associações montadas no Brasil inteiro, só que as pessoas não têm noção do que é isso. Por outro lado, tem uma palavra complicada que chama o quê? O nome é microcrédito orientado. E o governo estabeleceu qual é o percentual de juros que você pode cobrar no processo. Isso é o que está dentro do microcrédito. Agora, o problema não é o financiamento. Você dá o dinheiro que você recebeu do banco, você não pagou nada por esse dinheiro, você está fazendo somente repasse desse dinheiro para alguém, isso é fácil fazer. Qualquer idiota faz isso. Agora, o problema é o seguinte, como você vai orientar? É exatamente o que aconteceu com o Mohamed Yunus quando ele foi orientar a plantação de arroz. Né? Ele conseguiu ter 20% a mais de colheita na mesma área no processo, porque ele orientou uma forma de trabalhar para ter um pouco de tecnologia para poder fazer a plantação. E esses tipos de procedimento que nós não temos no Brasil. Nós não temos. A pessoa quer o dinheiro para financiar o seu negócio, mas nunca estudou o seu negócio. Aliás, não precisa ser todo crédito. Não. Qualquer empresa que se monta no Brasil, muitos falam uma língua com a boca cheia, chamado master plan, né? Viabilidade econômica, não sei o que. Então, não tem porcaria nenhuma. São coisas extremamente ridículas no processo. E com isso não sabe como orientá-los. Então, se a pessoa está com dificuldade financeira, e se eu vou financiar esse cara, se eu não souber orientar, eu vou pôr o cara numa fria maior ainda. Ele vai afundar mais no processo. Então, a questão é, será que ele precisava de dinheiro mesmo, em primeiro lugar? Ou, às vezes, não era ele que precisava. Né? Então, o que acontece? Você não souber trabalhar com o negócio e a equipe sua não tiver uma mínima noção sobre o negócio, não dá certo isso. Então, em primeiro lugar, o cara vai montar algum tipo de negócio. Será que isso é viável, em primeiro lugar? Tem necessidade disso ou não? Ou você se achou que tem uma demanda disso e você quer fazer um negócio? Não, não é bem por aí. Assim como se vai fazer um processo desse, eu conto sempre um caso que aconteceu de realidade conosco no financiamento. Uma pessoa veio para fazer financiamento de um carrinho de pipoca. Então, ele tinha todos os custos, levantou quanto custava, né, o carrinho, o fogão, tudo, material, milho e tal. Ele tinha, vou produzir tantos pacotinhos de milho, vai me pagar tanto, vai me sobrar tanto, tal, tudo prontinho o negócio. Só que passou um mês,
e a renda dele, nada, zero negócio. Não estava conseguindo vender. Bom, segundo mês, estava estourando o segundo multiplicado. Ele ficou desesperado e queria devolver o carrinho para o agente financeiro. Então, tipo assim, olha, fica com o carrinho, né, e vocês podem fazer o que quiser com ele. Não adianta, mas espera aí. Eu sou agente financeiro, não sou agente de permuta, de quinquilharia, vai. Então, coitado, não pode entregar para isso. Mas aí foi o negócio. O que estava acontecendo? Ah, não consigo pagar. Tá bom. Em primeiro lugar, onde é que você estava instalado com seu carrinho de pipoca? Simples. Estava instalado numa praça pública no centro da cidade. Tá. E a hora que você começa a vender lá? De manhã não adianta, então 11 horas, 10 horas eu vou lá, eu vendo lá e fico lá o dia inteiro, e não consigo vender. Você está no lugar errado. Quem que consome isso? Né? Normalmente é o quê? Criançada. Criançada tem que estar na porta da escola. E aí na porta da escola você tem um horário que vai sair. Então, se você fizer pipoca na porta da escola de manhã, lá para 11 horas, 11 e pouco, aonde que as crianças estão saindo, sente um cheiro horrível de pipoca, todo mundo vai comprar. Assim, quando for a tardezinha, né? 5 horas da tarde, quando está saindo a segunda leva, também você pode vender lá. É o mesmo processo, passa o dia inteiro lá dentro e com isso está com fome e o cheiro vai atrair o pessoal. Bom, quando nós orientamos isso, que não podia, que eu estava no lugar errado, que o mercado alvo dele está errado. No processo, o rapaz seguiu isso. Na primeira semana, ele conseguiu tirar uma grande vantagem do negócio dele, porque não sabia que tinha essa capacidade, tinha que observar isso. Bom, ele começou com um carrinho bem vendido e simplesmente em menos de um ano ele estava com 40 carrinhos nas escolas que estavam tendo essas aulas, essas atividades. E começou a procurar o processo e começou a dar certo nesse mecanismo. Se não tivesse sido orientado nisso, se não tivesse sido feito esse trabalho, ele seria mais um caso fatal no processo. Então, qual é a nossa capacidade, nosso entendimento de orientar essa pessoa? Quem é que pode ajudá-lo no processo? Depende do financiamento, lógico. Agora, você tem equipe que pode dar esse tipo de orientação? Se você não tem essa equipe de orientação, não tem como fazer. Por exemplo, tem um outro caso, por exemplo, interessante, que o cara quis abrir uma floricultura. Abriu a floricultura, achou um ponto bom, tal, mas o negócio dele não decolava. Simples. Uma razão bem simples. A floricultura estava numa posição onde tinha movimento de carro de manhã, quem ia trabalhar. Agora, quem vai trabalhar está levando flor para alguém? Nada. Agora, se estivesse do outro lado da rua, que era retorno do processo, então a pessoa queria voltar para casa com flor, alguma coisa, e isso faria com que ele tivesse um consumo. E dito e feito. A pessoa mudou a loja de calçada e estourou a boca do balão. Além disso, ele estava na parte da manhã e no lugar que estava na parte da manhã, ao contrário, o que aconteceu? O sol da tarde pegava diretamente a loja. Mas pegando o sol diretamente à tarde em cima da loja, o que acontecia? Estava consumindo ar-condicionado e a flor, infelizmente, com o sol, um monte de coisa, ele abre mais, dura menos tempo e automaticamente está perdendo o produto. Aí, no momento que ele virou a calçada, no qual começou a fazer no sentido do retorno de casa, assim como ficou na parte sombreada, onde não tinha o sol direto no processo, a loja durou muito mais com as flores e houve uma venda muito maior. Isso, por exemplo, são observações que têm que ser orientadas no processo. Isso não tem nas cartilhas, por exemplo, de orientação do SEBRAE da vida, não existe isso. Então, quando você quer montar uma associação de crédito, você tem que montar uma equipe antes que conheça esse processo, que possa realmente orientar. Não é necessário que conheça todos os detalhes de tudo direitinho para saber como eu vou fazer, não. Não é necessário que tenha esse tipo de conhecimento amplo, mas eu tenho que ter quem é que pode me orientar. Como é que eu vou fazer? Vamos supor que uma produção, vamos supor que seja
algum produto de hortifruti, por exemplo, tal. Então, eu preciso procurar algum agrônomo, algum cara que possa nos orientar. Se eu vou trabalhar com comércio, lojista de roupa, um monte de coisa, eu preciso ver com alguém de estilo, estilista, um monte de coisa que possa me ajudar. Então, o principal ponto desse financiamento microcrédito orientado é que vocês não têm essas pessoas que possam orientá-los no processo. Ah, bem entendido. Que ela tem essa orientação com a visão do terceiro setor, que é o mais importante. Como fazer o ganha-ganha desse mecanismo? Então, além do processo convencional de você ter todos os detalhes na parte estratégica do negócio, eu preciso ver meu fornecedor, como é que é o negócio, quem são meus clientes nesse processo, ao mesmo tempo, preciso ver a estratégia de funcionamento, como é que eu vou funcionar isso. Por exemplo, o Brasil tem uma coisa esquisita para o que é o horário comercial. As lojas têm que abrir às 8, 9 horas e às 6 da tarde, 5 da tarde está fechando. Mas quem estabeleceu isso? Não existe isso na regra no outro lugar no mundo inteiro. Isso foi aplicado pela Igreja Católica. Porque a pessoa, antes de trabalhar, tinha que passar na igreja, receber bênção, a missa era 7 horas, e aí, terminando às 8, podia ir no comércio para trabalhar. Aí, quando você terminava o comércio, você tinha que voltar, agradecer a missa de agradecimento na sua igreja, pagar o dízimo e depois ir embora. Então, tinha que fechar às 6, porque a missa era 7 também. E esse costume acabou sendo um costume comercial no processo. Isso não existe em lugar nenhum. Isso. Não tem horário para ganhar dinheiro. É pecado ganhar depois das 7. Então, não existe esse tipo de ação. Então, o que tem que tomar cuidado é simplesmente a questão de horário, no caso, trabalhista, que tem a obrigação dos horários trabalhistas. Agora, se não tem funcionário, se você que está tocando o negócio, você funciona na hora que você quiser, do jeito que você quiser. Não é o governo que vai digitar para você, tem que abrir tal horário e fechar tal horário. A não ser que você esteja num shopping, alguma coisa que está condicionado ao funcionamento de tudo. Então, nós temos um equívoco muito grande nesse mecanismo. E simplesmente a questão estratégica do processo não é simplesmente a questão de vender o produto ou ser aceito o seu produto. Será que o seu produto está condizente com isso, com a realidade local e a necessidade local? Você está preenchendo alguma lacuna de um processo ou apenas você está imaginando que aquilo dê dinheiro? Então, o tal microcrédito orientado tem uma série de situações que a maior dificuldade é como orientar essas pessoas. Então, não é ensinar o cara a poder extorquir o fornecedor para vender mais caro, para ganhar mais. Não, não é isso. E como é que nós podemos ganhar? Ah, se eu conseguir negociar mais barato aqui, então também repassar minha condição pessoal. Como é que se faz a planilha de custo, right? Composição? Né? O que tem que ver? O que é o custo fixo que eu preciso pagar todo mês? Se é aluguel, se é energia elétrica que eu tenho que pagar, faturando ou não faturando, e o que é que está condicionado no faturamento? Como é que eu faço o controle para poder saber se eu estou ganhando dinheiro e qual a margem disso? Né? Eu defini alguma margem? Como é que é isso? Então, são ações que têm que ver com que haja uma orientação para que a pessoa não coloque o preço porque está todo mundo praticando aquele valor. Não. Né? Aquele valor que está sendo praticado hoje pode não ser o valor real. Eu peguei casos interessantes, como a favor, que eu estava trabalhando em malharia, então eu perguntei ao pessoal, vocês já fizeram custo de produção? Aí falou, não, japonês, não precisa fazer essas coisas não, é fácil. É só pegar a matéria-prima, a blusa pronta, que é a produção de blusas, e eu pego quantas gramas deu, vejo o preço da grama da matéria-prima, multiplico por 3 e eu custo o produto. Mas não, pelo amor de Deus, não é assim que se vai. Tem que fazer realmente a depreciação de equipamento, instalação, o pagamento, 13º, férias, decisão trabalhista, tem que calcular tudo isso. Aí o pessoal fala, não, mas isso está muito caro, muito complicado. Eu falei, não, é a maneira como você vai ter que trabalhar. Por que eu estava discutindo isso? Nessa mesma
mesma época, estava havendo um problema seríssimo que estava entrando produtos chineses no Brasil, similar ao nacional, e eles estavam vendendo o produto por 25 a 30 reais uma peça de malha que estava sendo vendida. E eles estavam produzindo no Brasil e estavam vendendo a 30 reais. Aí, quando perguntei quanto que eu fiz produção, ninguém sabia. Mas como está achando que a concorrência está te prejudicando? Pô, o cara vem lá da China. A matéria-prima, imagina, nem que seja mão de obra escravo, o que for, sonegador de imposto, não interessa. Só o fato de você vir do porto, né, viajando esse tempo todo, alguns meses de viagem, desembaraçar no porto aqui no Brasil, botar no caminhão, trazer para São Paulo para vender, ele vende mais barato que você, alguma coisa está errada. Eu saiba, o produto, o algodão era um produto mundialmente cotado, então não tem referência única no processo. Não pode haver tanta disparidade. Vamos fazer o custo de produção? Aí, meio bicudo, eles aceitaram e começaram a fazer a composição do custo. Inclusive, se tivesse pagando tributo, que não estava pagando tributo, estava tudo à base informal. Bom, pagando o tributo tudo, com todas as reservas, com todas as garantias que ele podia estar, a peça que o chinês estava vendendo por 25 reais, na verdade, ele podia estar vendendo por 20 reais. 20. Ele estava vendendo a 35. Olha só. E o custo de produção dele era 15 reais. Tá? Então, por que estão reclamando do negócio? Bom, aí começaram a fazer conta, em primeiro lugar, e a primeira loja chegou e falou assim, não, eu contratei um japonês lá que me deu assessoria total, e eu posso vender por 25, e não sobra dinheiro, não sei o quê, tal, e começou a vender por 25, 20 reais, tal, rebentou a boca do balão. Aí toda a cidade inteira foram na onda para poder baixar o preço. Se aquele cara está ganhando com 25, por que eu não posso fazer também com isso? Né? Aí começaram a ter preço de 15, 18, não sei o que, total, e todo mundo abaixou o preço. E aí a importação do produto chinês ficou inviável. Né? Está na carga que ficou inviável. Então, com isso, combateu a competição do processo de uma maneira totalmente diferente. Então, o microcrédito foi exatamente isso. Como eu vou orientá-los? Como é que eu vou fazer com que haja uma produção adequada, que esteja com qualidade? Como é que tem que fazer? Então, se você não orientar esse processo, não adianta você arrumar o crédito. Nesse caso, nós arrumamos um crédito para toda a cidade. Não ficamos arrumando um para cada um no processo. Foram 428 processos de financiamento num único processo. 428 num único processo. Então, com isso, o que aconteceu? Veio pessoas que precisavam de 50 mil, o outro de 250, o outro de 30, outro de 40, tal, mas se juntou num único pacote de um processo só. E recebeu toda a orientação. Como que você vai comprar o equipamento? Como que você vai fazer com a instalação? Posso colocar as máquinas? Será que a instalação não está goteira e acaba com a tua máquina? Se você tem uma máquina sensível, usando toda a parte elétrica com CNC, um monte de coisa, eu não posso ter oscilação de variação de amperagem, um monte de coisa na rede elétrica, e a máquina simplesmente vai queimar no processo. Então, precisa fazer o quadro de luz adequado no processo. Então, foi feita toda essa orientação antes de a pessoa começar a trabalhar na importação de equipamento, e toda a instalação foi estruturada dessa forma. E não só a estruturação técnica foi feita no pessoal, mas aí veio a cabeça do pessoal. Como é que eu vou vender isso? Se eram informais no processo, eles não tinham como formalizar, porque não tinha dinheiro para isso. Então, com isso, foi todo feito um trabalho no qual orientamos como fazer a venda desse produto, quais são as estratégias que ele teve que fazer para comprar matéria-prima, para comprar os equipamentos, como treinar as pessoas, que não adianta nada ter uma máquina de primeira linha, fio de primeira linha, e se eu não tenho design ou estilo totalmente arcaico, eu não vou conseguir vender. Então, se você não fizer esse tipo de planejamento no processo, não tem como cada um individualmente fazer isso. Então, a associação que vai gerenciar
vai fazer o empréstimo desse dinheiro no processo, ele tem que ter um grupo técnico que saiba analisar isso, saiba discutir as possibilidades de como é que você pode fazer negociações, tanto matéria fornecedor e matéria-prima, como na venda do mercado, como é que você vai atingir esse pessoal? E achar formas que possa estar dando o equilíbrio socioeconômico no processo. Então, se você não tem essa visão, não é o crédito simplesmente barato no processo que vai resolver. Não vai resolver nada. Ao contrário, pode levar a pessoa à bancarrota. Pode estar colocando a pessoa na forca antes do tempo no processo. Então, a questão de você montar microcrédito, no caso, é fácil. Você monta o CNPJ, tira o CNPJ amanhã e pode negociar com o banco e pau na máquina. Né? Então, o problema é como é que você vai liberar isso. Né? Então, esse tipo de ação, há uma necessidade de que a pessoa tenha uma noção mais ampla da sua cidade, do que é a economia local, qual é a tendência e a capacidade de mutação desse mecanismo, e você está fazendo uma certa coisa hoje de uma maneira corriqueira no processo, eu não posso ficar garantindo que isso seja constantemente igual no processo. Então, vai ter necessidade de modernizar. Como é que você vai modernizar? Como é que você vai interagir para ter novos clientes, novos produtos no processo? Então, no caso, esse caso, por exemplo, Manadia, no processo, então foi feito o quê? Dado um treinamento, uma capacitação para o pessoal, como produzir malha, como produzir as roupas, quais são as normas, as leis que exigem sobre isso. Por outro lado, foi mostrado os equipamentos que dispõem. E como é que isso é feito uma negociação lá fora. Não adianta você querer comprar uma máquina, outro quer comprar duas máquinas, e cada um se vira e vai procurar a máquina que quiser. Não. Vamos juntar? Vamos buscar uma fábrica no processo? Bom, quando foi fechar o negócio com a empresa, não foram fechar 20, 30 máquinas. Não. Foi fechado, nós estamos falando em 428 máquinas. De 428 máquinas. Onde é que o cara tem esse pedido? Não tem toda hora. Então, por outro lado, o que a gente queria? Que queria que esse processo tivesse um custo menor. Então, todo esse trabalho foi feito uma análise, o que é o custo do cara, como é que é o financiamento nos seus países, como é que isso é feito, traslado no Brasil, como é que poderia fazer? Como é que a gente pode orientar esse pessoal? Bom, basta dizer que se a máquina viesse pronta, num container de 20 pés, só caberia duas máquinas. Não cabia mais do que isso. Agora, se eu trouxesse ele desmontado, eu trouxesse ele em pedaços no processo, no próprio container caberia pelo menos de 15 a 20 máquinas. Olha só, de duas máquinas dá para caber de 15 a 20 num único transporte de container e de carga rodoviária também. Isso é muito mais barato. E aí vai. Então, quando começou a ter essa orientação, então aquilo que parecia ser utópico, uma coisa difícil de atingir, acabou sendo uma realidade, pessoal. Um não dá, mas tem 428. Então, mudou a história do processo. Eu não vou chegar numa faculdade qualquer pedir uma ajuda no processo. Não. Né? Você dá matéria no seu curso de modas sobre madeiria, de linha? Não tem. Então, a gente troca a informação. Isso é, as faculdades, por exemplo, que nos fez acordo, ela mandou dois professores dele para fora para viajar. Então, mandou um para os Estados Unidos ou um para a Europa para estudar como que estava sendo a maneirinha retirada nesses países. Então, quando eles vieram para dar aula para o pessoal, ele trouxe informação de ponta no processo. Então, com isso, a cidade ganhou um upgrade. Então, com isso, o que acontece? Não adianta simplesmente achar que uma coisa, não. Tem que fazer esse tipo de interação. E aí é o ponto chamado microcrédito, orientado. Porque aí se discutiu, todo mundo começou a ver, e na época não tinha a facilidade que tem hoje de internet, pelo amor de Deus. Hoje é fácil pra caramba. Mesmo que você não entenda uma língua americana ou inglesa ou francês no próximo, tem um troço chamado tradutor ali que pode traduzir para você, e você tem coisa de primeira linha, está sabendo o que está acontecendo em outros países.
Na época não tinha essa possibilidade. As pessoas tinham que ir fisicamente no processo. Então, esse tipo de orientação que tem que ser dada, e aí a equipe que vai fazer a gestão desse microcrédito não é a análise de crédito que importa, é a análise estratégica de financiamento. Então, por mais que aquele produto me pareça que não seja viável no processo, mas se você tiver uma estratégia definida nesse mecanismo, o que parece impossível se torna viável no processo. Esse é o grande tchan do microcrédito. É você poder opinar, escutar os demais, ouvir as necessidades, saber onde buscar as informações e buscar com que haja, né, uma percepção melhor sobre isso. Então, o microcrédito orientado tem esse lado da coisa e o pessoal não tem imagem disso, só quer fazer, preencher uma fichinha, tirou financiamento e acabou. Não é microcrédito orientado. Grande parte dos empresários que fazem crédito hoje para gerar seu negócio, e quando está fazendo isso, é que não houve planejamento do negócio dele. Então, quando ele pega o financiamento, ele não está resolvendo o problema, ele está aumentando o problema. Porque se daquele jeito anterior não conseguiu pagar e precisou recorrer a um agente financeiro para complementar, o agente financeiro não vai fazer isso de graça, vai cobrar seus juros e suas correções no processo. Então, automaticamente, o custo vai ser maior. Então, quando se criou o microcrédito orientado, é dessa forma. E o pessoal não sabe trabalhar com esse mecanismo. Então, há necessidade de, antes de qualquer coisa, independente de montar a organização, tem que fazer a capacitação e entendimento de como é que se analisa, como que se orienta os negócios, para que aqueles tomadores de empréstimo não seja colocado em uma armadilha e sim que possa resolver a situação dele. Então, há uma necessidade de chamar pessoas que tenham conhecimento disso, treine, capacite, analise caso a caso de financiamento com bastante critério e imagine os piores cenários do processo para procurar formas de tal maneira que possa reduzir esses impactos e realmente fazer com que haja, né, real resultado desse mecanismo. Então, essa é a recomendação que nós fazemos e que estude sobre isso, faça discussões, faça mesa redonda, reúna com o pessoal para ver quem da sua equipe de trabalho sabe analisar o que, até que ponto, no sentido de poder realmente orientá-los no processo. Então, esse é o grande tchan. Esse caso, por exemplo, que eu acabei de falar, do Mohan Gandhi, na Índia, quando ele fez o microcrédito, ele conta essa história da plantação de arroz, um monte de coisa, e o que a turma quis aprontar com ele sobre isso. Assim como ele menciona a questão, por exemplo, de como é que uma pessoa, uma mulher, tinha direito de receber financiamento. Aí, se alguma mulher chegasse no banco, pedisse financiamento, a primeira coisa que o pessoal, da gerente do banco ia falar o quê? O seu marido está sabendo disso? Isso no Brasil também acontece. Enquanto que o homem, quando vai pedir financiamento, nenhum gerente de banco pergunta se a mulher está sabendo disso, não está sabendo, nem pergunta isso. Mas se a mulher for lá, a primeira pergunta que o gerente faz é se o seu marido está sabendo que você vai pegar financiamento. Né? Já, já é a concepção totalmente equivocada do processo. Ele conta bem essa situação, ele vê o que aconteceu. Né? E um dos pontos dele, que ele começou a trabalhar, assim, lógica. Né? Você sabe que na Índia você não pode matar a vaca, é sagrado a vaca. Né? Então eles são capazes de passar de fome e deixar a vaca lá dormindo onde eles quiserem, como quiser. O que ele fez? Bom, a vaca é proibido matar, mas ele produz leite. Então, aqui estão fazendo trabalho para laticínio, mas não no sentido de só leite. Porque leite, o pessoal não tinha pouquíssimas condições de ter geladeira, muitas coisas, então tinha um problema sério sobre isso. E aí ele inventou um negócio que poderia ser o quê? Transformar em iogurte. O famoso danoninho, né? O famoso pé de seguir, criar um bife e tal. Por quê? Ele convenceu a empresa de francês Danone que se ele pudesse ajudar no processo, que tinha vaca, tinha leite, e como poderia produzir aquilo hoje, né,
e hoje poderia estar colocando no mercado, daria emprego para as mulheres, muitas coisas para fazer a venda de casa porta em porta, ele acaba convencendo e a empresa Danone, o presidente, fala assim, não, não, eu vou te montar uma fábrica piloto só para produzir Danone, Danoninho para você. E a empresa acaba montando uma planta, uma mini planta para ele, poder ajudar ele. E aí, para poder divulgar o processo, ele precisava de um garoto propaganda. O garoto propaganda dele foi aquele jogador de futebol, que era famoso, que era fã da criançada, todo mundo, e ele fez questão de ajudá-lo no processo, e com isso começou a vender o Danone como aqui que vale um bifinho e tal, e acabou fazendo com que tivesse um resultado excelente nesse processo. Né? Então, são fatores de como orientar esse mecanismo. Então, ele viu a situação que a vaca não podia comer, mas produz leite, por que não produzir outra coisa dele? Né? E assim por diante, ele foi aprendendo a fazer, enxergar o processo de uma forma diferente. Então, isso é um dos exercícios mais difíceis que o pessoal tem que fazer, o que dentro da sua sociedade, sua localidade, existe de questões que têm dificuldade que pode virar oportunidade de negócio. Então, o microcrédito orientado tem essa questão meio complicada que precisa profissionalizar. O dinheiro tem, está disponível, só que não tem as organizações, tá bom? Vamos lá, perguntas e dúvidas? Sim, professor, tem umas perguntas aqui. Vamos lá. O Wilson Rossaca, acho que ele é de Londrina, do Instituto de Valores de Londrina. Professor, após ter a equipe preparada para orientar os processos administrativos, gerenciais e estratégicos, quais os próximos passos? Negociação com o próprio agente financeiro, tá? É porque o dinheiro são dos bancos, né? Não só a negociação, uma das coisas que nós temos feito, que muitas vezes o banco não quer fazer, não, já faz em minha matriz, não sei o que, vai dar uma desculpa esfarrapada. Então, nós criamos no município a Lei Municipal de Responsabilidade Socioambiental, e nós obrigamos com que o banco que tenha depósito naquele município seja destinado para aquele município. Se ele não o fizer, eu posso fazer algum tipo de imposto compulsório ou eu posso fazer uma campanha de difamação para que a pessoa não compre isso e que as empresas retirem conta desse banco no processo. Então, são mecanismos que existem que tem que estruturar. Então, além do processo de negociação com o banco, tem que fazer com que haja leis municipais nesse sentido para facilitar. Tá? Então, são complementos. Tá bom? Tem uma pergunta aqui da Paula. Microcrédito produtivo orientado, quais são as suas principais características? Como ter acesso a ele? Qual o valor que pode ser obtido e quais os bancos da linha, os bancos essa linha de crédito está disponível? Eu não... Tá. Os bancos são todos bancos, né? Todos agentes financeiros, isso não tem por onde fugir. A questão de como você financiar o processo é você saber, inclusive, analisar quais são as demandas reais do processo ou se aquele negócio que o cara estava querendo fazer não estava dando certo. Por quê? Porque não soube comprar, não soube vender, não soube produzir. O que foi o motivo? Então, se a gente não sentar caso a caso e não estudar isso, não tem como fazer com que haja uma receita de bolo. Então, cada caso de financiamento é diferente. Eu acabei de falar um negócio de pipoca, acabei de falar um negócio de malharia. Cada um tem seu nível de diferença em função da sua necessidade de mercado local. Então, não existe uma receita de bolo. E sim tem que ter a sensibilidade de entender como é que gira o negócio em torno daquilo para você projetar e orientá-lo de acordo com isso. Tá? Só para, se o senhor me permite, professor, colaborar também com a Sim. Paula, eu andei estudando, lendo a lei lá, o 309, e também tem a resolução 3.229 do Banco Central de 2005, onde às vezes tem uma confusão com o Plano Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado, que os bancos fazem aí na maneira
normal, que é o tradicional, que é onde eu tenho um pouco de conhecimento, e nessa resolução tem bastante informação aqui, então se alguém quiser anotar aí, a resolução 3229 Isso. fala alguma... Quanto à taxa, juros, está todo tabelado já, E, né? Já tem e, já toda uma isso tabela já. está tudo Né? parametrizado já, então nessa Exatamente. parte aí. Não E... não tem erro. Né? Ah, O duro é como se é, orientar. O duro é como se orientar. Né? eu falei, o papel tá fácil. Agora, que nem o senhor falou, Hum, eu já vou fazer um comentário. Depois que tiver tudo estruturado, capacitado a entidade, capacitado não, habilitada documentalmente, tem que estar capacitada para operacionalizar. De entre as várias exatamente. coisas, que ó, a foto Isso. falou, a nosso decreto é uma coisa, mas eu separei aqui até o comentário, o orientado que é o tchan É da o coisa pessoal. que garante o retorno do recurso que pegou Exatamente. e também o sucesso de quem pegou, ou seja, é o famoso ganha-ganha. Aí entra o terceiro setor. E ter o resultado, né? O cara tem que ter resultado. Né? Isso. Né? Se não Ah, souber, também não ganha. tem uma pergunta aqui do Genaro. Professor, existem alguns dados, índices sobre os resultados do microcrédito na Índia? Não, não tem os dados no processo aí, não. Mas no mundo inteiro tem esse tipo de procedimento. A ONU tem já, inclusive, cobrado de vários países, né? E o Brasil é um dos países que não está respeitando as recomendações, inclusive tem sido puxado a orelha do governo brasileiro por causa disso, tá? Não tem tido, não tem facilitado. São dois países que estão com problema sério, que é o Brasil e, incrível que pareça, a África do Sul, tá? São duas situações que estão assim, sendo cobrado constantemente via o pessoal do Banco Mundial. Tá? Como eu tenho um pouco de conhecimento, a me aprofundando mais nessa do microcrédito orientado, né? Nenhum banco, desculpa, todos os bancos privados, bem como bancos públicos, hoje só tem praticamente dois no Brasil, né? Não tem Uhum, essa uhum, sensibilidade e não tem essa parte não, operacional de fazer. Esses aí estão excluídos, esses que necessitam, que seria é, enquadrado aqui, por exemplo, não menosprezar o pipoqueiro, o picolezeiro, o de uhum, suco, o de confecções e tal, não tem nem acesso nos bancos convencionais. Posso falar uhum, com toda a uhum, propriedade, não perdendo a humildade, que é isso mesmo. Tá? uhum, Então, uma exatamente. grande sacada está aqui. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Aqui só tem um comentário do Genaro agora. Uhum, Apesar de ter um comentário, Genaro me permitindo, pela nossa amizade, vou ler aqui. Ó. Outro grande problema do fato de muitos desses micronegócios começarem com base nos achômetros. Isso é verdade. Sem fundamento, por uhum, causa da necessidade de alcançar uma renda. Aí vem ao uhum, encontro que o professor falou, né? uhum, Planejamento estratégico. é, Ah, é, há quanto tempo como é que é? Vai maturar o negócio? Vai me dar o retorno? isso. Quanto que eu preciso? Aí vem aquela separação do físico, da pessoa física e Isso. pessoa jurídica, que é onde eu tenho Tá? trabalhado Porque alguns o casos aí, negócio, que mata, exatamente. ou como é que é? Né? Come-se a galinha e não só os ovos. Não só os ovos. Né? Bom, tem uma pergunta aí do Wilson também. Está Deixa eu ver, perguntando assim: é deixa eu ver. Espera um possível pouquinho. obter. De quem que é a É, pergunta? Ah, do Wilson. é lá de Londrina, é. Instituto de É. Valores Londrina, tá. É possível obter recursos sem a lei municipal de responsabilidade social? Vai depender do banqueiro lá, né? É, muitas vezes, né, se não tem a lei, quando tiver a lei, força a situação, mas quando não tem a lei, é negociação. Então, você tem que aprender a negociar com eles. Qual a situação que o banco está? Quais são as carteiras podres e inadimplência que o banco tem? Então, a gente resolver isso. Quer dizer, é uma negociação, né, do processo que dá para fazer de associação. Aí tem que ter a linguagem do ganha-ganha. Então, não é só porque sou associação eu quero isso. Não, porque eu posso pegar, por exemplo, aproveitando a questão do microcrédito,
e o microcrédito ele não dá resultado financeiro no processo, eu posso fazer com que aproveite a renúncia fiscal do banco e, com a própria renúncia fiscal do banco mesmo, eu compre a carteira podre desse banco, eu posso fazer recuperação de créditos, eu posso fazer outras atividades no processo. Então, o microcrédito acaba sendo um apêndice a mais. Então, tem que saber sentar com o empresário para ter uma conversa de negócio. Né? Eles precisam ter negócio no mecanismo. Tem que ter correntista no processo. Então, não adianta só simplesmente você bater no banco solicitando com que ele dê os 2%. Não, a coisa tem conversa muito maior que isso. Né? O caso, por exemplo, o clássico da renúncia fiscal das empresas que podem ser trabalhados para poder fazer, além de crédito, eu posso fazer uma série de outras atividades para poder melhorar a situação das empresas e redução da inadimplência. Então, o próprio associação comercial, por exemplo, que opera o sistema Serasa, né, ele, por lei, não pode fazer microcrédito, porque a lei não permite fazer. E o banco está associado com ela. Nada impede que a associação comercial monte uma associação de crédito lá dentro. Por que não fazem isso? Entendeu? E aí estaria pegando o próprio associado seu e estaria reduzindo a questão da inadimplência e o registro no SPC. Assim como o pessoal da Serviço de Proteção ao Crédito, SCP, por exemplo, tal, que é feito através de CDL. Né? A CDL também é uma associação de classe, ela não consegue operar com isso, a lei não permite. Mas nada impede que a CDL tenha uma associação de microcrédito dentro dela no processo. Então, com isso, poderia estar resolvendo. Né? E, no entanto, essas conversas não têm havido dentro do comércio, tanto da CDL, assim como da ação comercial, para discutir essas soluções, porque não conhecem o que é ferramenta do terceiro setor. E aí acaba todo mundo sofrendo por ignorância, que nós falamos. Tá? Esse é um problema seríssimo. Tá? Professor, eu vejo também outras possibilidades, você já comentou, né? Por exemplo, que é das concessionárias, e com relação à parte financeira, se nós não ficarmos só em cima do microcrédito, emprestar e tal, essa recuperação dos créditos chamados créditos podres ou créditos já provisionados, onde eu trabalhei muito, é aonde tem um grande potencial de recurso, de receita para a entidade. Sim, E dois pontos exatamente. favoráveis, professor e quem está nos ouvindo, que eu acho, né, que seria eu chamo de justiça, na parte financeira, restaurativa. Você recuperar aquela pessoa que está fora do mercado Exatamente. e com necessidade de alavancar o seu negócio, devido a ele estar negativado, mas a negociação que é feita quando os bancos já provisionaram aquele valor, ela é muito É. favorável. É coisa... Está no prejuízo do banco. O banco já recebeu a parte Ele dele, é seguro. já Acabou. provisionou, já É. computou no seu balanço. Tal. Isso. Então, tem coisa lá que do valor de face lá cai para 10, É. 15%, nem isso. Então, tem um Exatamente. grande vilão de negócio para nós trabalhar, um grande Exatamente. vilão, perdão. E, e essa operação, inclusive, eu posso fazer acordo com a própria seguradora, com que ela destine 2% de renúncia fiscal, por exemplo, e monte um fundo só para isso. Porque a maioria dos bancos, ela tem a própria seguradora dela mesma. Então, se eu fizer um negócio que eu posso pegar, né, os 2% de renúncia fiscal da seguradora e do banco no processo, então você imagina o valor que tem sobre isso disponível para recuperar aquele crédito no processo. Né? Então, existem mecanismos muito grandes para trabalhar com isso. O que falta são pessoas que não têm entendimento, não têm conhecimento sobre essa operação e o pessoal só fica no pedindo dinheiro, enquanto você tem uma carteira enorme de recebíveis, né, de imprensa, um monte de coisa. Vamos pegar um caso bem idiota, vai. Quantas energias são cortadas, luz são cortadas, a comunidade que não tem dinheiro para pagar, um monte de coisa. E na pandemia deu um monte de situação desse jeito, e simplesmente não é que está cortando, resolveu a questão energética no processo, não, porque deixou de ter consumidor. Bastava que a concessionária de energia elétrica tivesse um acordo com uma associação de crédito, pudesse pegar a 2% da renúncia fiscal dele mesmo
e poderia estar fazendo com que, com isso, comprasse a inadimplência dele. Então, zerava a conta dele mesmo o processo. E isso, por exemplo, o pessoal não está fazendo. E assim por diante. Isso está acontecendo com lojas, as lojas que estão infestadas, soltando cartão de crédito, um monte de coisa para o consumidor, tal, numa enganação violenta, e quando a pessoa deixa de pagar, a pessoa fica correndo atrás e acaba entrando como um mau pagador no SPC, um monte de coisa. Você podia estar usando a própria renúncia daquela loja mesmo e para cobrindo essa deficiência. Então, o que nós vimos hoje é o seguinte: a legislação existe, todo respaldo legal tem. O que não tem é pessoas capacitadas, treinados, que possam trabalhar com isso. E daí a nossa luta de capacitar as organizações, porque tem que estruturar as associações para estar legitimado para isso, assim como temos que preparar os próprios profissionais de como fazer isso. Porque se hoje sentar numa associação de crédito, um monte de coisa, e eu perguntar de que maneira que eu associo com você, o cara já pensa que eu vou querer ser sócio do negócio dele. Aí o cara já quer sair fora. Porra, não é isso, mano. Então, esse tipo de mal entendido, de entendimento sobre o terceiro setor, é um grande entrave que nós temos hoje, e por não conhecer isso, a pessoa acha que alguém está querendo entrar na associação para sambarcar o negócio dele ou ter algum tipo de problema no futuro. E não é nada disso, né? Então, há uma necessidade de que haja uma profissionalização das organizações. Cada um pode ter a sua associação, tipo assim, vai. Eu tenho uma associação que vai trabalhar com esporte, tá? Então, como é esporte, nada impede que eu faça linha de financiamento esportivo para o processo. Se eu vou bancar um atleta, se eu vou buscar outro tipo de captação de recurso, para poder fazer merchandising, um monte de coisa, eu posso criar N produto lá dentro com isso, né? E aí eu posso pegar para quem faz tênis, quem faz com isso, suplemento alimentar, o que for, e posso fazer um mix de produto com esses caras e posso criar um sistema de financiamento com que o atleta seja, inclusive, financiado com isso. Assim como posso ter investidores nisso. Exemplo clássico disso no Brasil é o caso do futebol, né? Então, tem hoje pessoas que são aficionadas em futebol, que muitas vezes deixam de comer comida em casa e quer ajudar um time de futebol, né? Então, ele é capaz de comprar um jogo de camisa para a molecada, mas não leva comida para casa. Não existe isso no processo. Tal. Então, se quer criar um trabalho desse, eu posso pegar com que essa pessoa que está fazendo esse investimento haja retorno sobre isso. Né? Hoje não tem esse tipo de situação. Apesar de toda a lei que foi criada permitir fazer isso, não estão fazendo como poderia estar fazendo, está ganhando dinheiro e não está passando pelo sufoco. Então, há uma necessidade de entender essa ferramenta. Professor, Tá? Vamos lá. tem Tem mais mais duas perguntas coisa? aqui, nós estamos quase em cima aqui. O Wilson, Tá, então, lá de Londrina, posso captar recursos com empresas não bancárias? 13.800 do fundo, não é, professor? sim, existem várias formatações. A última legislação, a 13.800 de 2019, criou uma porteira enorme sobre isso e o pessoal não está lendo, não está colocando em prática isso, tá? Então, esse é um dos fundos que saiu nas últimas legislações, está disponível e as pessoas não estão sabendo utilizar isso, tá? A outra aqui, qualquer coisa, essa aqui depois, professor, está em cima do horário, dentro do meu humilde conhecimento, eu posso até responder lá para o Wilson. Fale mais sobre a carteira de inadimplência. Tá. Todos os bancos no processo, ou agente financeiro, o que for, sempre existe inadimplência, né? Então, isso já é calculado, já é assegurado para isso, para seguro cobrir. Todo mundo sabe dessa situação, né? Só que muitas dessas inadimplências não é uma inadimplência porque o cara é vagabundo, coisa parecida. O cara teve realmente um problema sério, perdeu emprego, não sei o quê, tal, tal. Então, o que acontece? Você pode pegar um banco ou um agente financeiro no processo para aproveitar os 2% de herança fiscal, já que o 2% ele fala que é para
beneficiar o trabalhador da empresa, seus dependentes, a comunidade onde atuar, então eu posso fazer um acordo com um agente financeiro, criar uma conta especial para poder fazer que aproveite 2% ou o saldo dele. E com isso eu compro dessa empresa esse crédito podre, a pessoa fica devendo para a associação e não mais para a empresa no processo. Essa é a compra de carteira no processo. Isso é, o cara está devendo R$ 1.200, por exemplo. Não adianta querer cobrar dele R$ 1.200 em 2 vezes, 6 vezes, para ser que não tem como pagar. Mas dá para pagar R$ 10 por mês? Então, passo para a associação. Né? E com isso, eu posso fazer com que ele pague isso. Né? E assim como eu posso dar oportunidade para ele poder pagar, para dar renda para ele. Então, existe forma sempre de trabalhar. Tá? Ok, professor, né? Bem? Nós Vamos temos lá. em cima aqui, professor, para não perder o horário Tá da bom? postagem, né? E achei muito boa a aula de hoje. Depois eu falo com o Wilson, lá de Londrina. Então, É quase que está terceirizada, só que ela é diferente. Primeiro tem que estar habilitado no seu documento e depois a política, a visão é de ganha-ganha, né? Então, mas depois eu faço um comentário e passo para ele lá que é um pouco então, diferente. precisar estar à disposição. E a próxima, professora, é o dia 23, né? É o Fundo de Investimento Social. E como eu verifiquei que tem bastante gente nova aqui, se precisar depois, passa um contato que eu passo a agenda da live, né? Porque quanto mais gente estiver aí no terceiro setor, melhor, né? Isso. E esse do fundo é interessante porque é uma coisa que, infelizmente, apesar de estar desde 2019, as pessoas não sabem utilizar esse mecanismo. Tá? E é um senhor do mecanismo que vocês não têm ideia. Então, vale a pena poder estudar e analisar esse processo. Tá? Então, para mim, muito obrigado por enquanto. E aí, vamos correr. Tem bastante coisa ainda para correr ainda. Nós estamos no primeiro mês do ano ainda. Tem muita Ok, coisa. Tá bom? professor, muito obrigado pelo seu ensinamento, obrigado a todos que acompanharam e até a próxima segunda-feira. Até a próxima. Até mais. Até mais, tchau.